É um prazer, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E eu falei com a Cris que eu gostaria de estar dando uma continuidade naquilo que ela falou na quarta-feira passada. E a Cris, eu me lembro que ela falou algo assim tão interessante e foi tão impactante. Ela disse que para alguém contaminar o rio, não era necessário a pessoa sair contaminando todo o rio, mas era que a pessoa poderia só contaminar a fonte, a nascente, e aí todo o rio seria contaminado. E eu gostaria de, nesta manhã, dar continuidade ao que a Cris terminou falando na quarta-feira passada. Que você abra seu coração, que você possa ser abençoado. Nós oramos para que você seja muito abençoado com essa palavra, que essa palavra ela possa entrar no seu coração com muita força e que você nunca mais venha esquecer dessa palavra, porque eu acredito que essa palavra ela pode ser base para a sua vida espiritual. Essa palavra ela vai te sustentar durante o restante desse ano, no nome de Jesus. Ou talvez pelo restante da sua vida, porque é a palavra de Deus e ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é poderosa. E a Cris falou no finalzinho que sobre tudo que nós devemos guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. E eu gostaria de pegar esse finalzinho da palavra da Cris e falar para você que não só guardar o seu coração, mas para você guardar a palavra do Senhor dentro do seu coração. Há um provérbio que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o provérbio, desculpa, é o Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre essa questão de escondermos a palavra do Senhor no nosso coração. E eu gostaria que você, se você puder, se você estiver com a sua Bíblia, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4. Nós vamos ler dois pequenos textos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. De todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E agora nós vamos ler o Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. O salmista escreveu assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Se nós estamos falando de restauração, não tem como nós falarmos de restauração sem falarmos da palavra de Deus. Jesus falou com os discípulos assim em João 15, no versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra, ela tem essa capacidade de nos purificar, de nos ensinar, de nos curar, de alimentar, de sustentar, renovar, libertar, restaurar, orientar, direcionar, fortalecer, nos guiar. E é ela que nos restaura. A palavra de Deus, ela nos restaura. Eu gostaria que você gravasse isso bem no seu coração. Aquilo que você está buscando em Deus, você encontra na palavra dele, porque a palavra dele, ela nos alimenta. A palavra dele, ela nos restaura.
A palavra de Deus, ela nos purifica. Então, grava isso no seu coração. Aquilo que você está buscando, Deus, você encontra em Deus na palavra dele. E aqui nesse primeiro versículo que nós lemos, em Deuteronômio, Moisés estava entregando é, esse momento para o povo na entrada da Terra Prometida. Deuteronômio é conhecido como a segunda lei. Não porque Moisés estivesse dando uma outra lei para o povo, não, mas porque Moisés estava ali fazendo os seus últimos discursos. Moisés estava ensinando o povo a lei novamente ali. Ele estava repetindo a lei, ele estava aprofundando a lei, ele estava aplicando a lei que foi dada em Êxodo, Levítico e Números para o povo. O povo estava na iminência de entrar na Terra Prometida. Vocês imaginam, depois de 40 anos andando no deserto, agora o povo está na iminência de entrar na Terra Prometida, e o povo então está ali reunido com Moisés. Moisés não entraria na Terra Prometida, como nós sabemos, e ele está fazendo os últimos discursos e entregando ao povo ali as suas últimas palavras para que o povo não esquecesse do Senhor, que amasse o Senhor com todo o coração, com toda a força, com tudo que eles tinham, com todo entendimento e com toda a sabedoria. E Deuteronômio capítulo 6 é o coração da lei. É conhecido. Depois você pode pegar esse versículo, esse capítulo na sua casa e ler esse capítulo todo, porque esse capítulo é o coração da lei, é o coração da Torá. Né? Nós sabemos que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros que formam a Torá, a lei para o judeu. E esse versículo, esse capítulo 6, é o coração da Torá. Moisés estava ali dando uma ênfase para que os israelitas pudessem amar ao Senhor acima de todas as coisas e dar instrução de fé para as próximas gerações. Para que eles pudessem exercer uma fé que fosse profunda, duradoura. E nós vemos então ali Moisés falando as suas últimas palavras. Nós percebemos hoje, como cristãos, nós percebemos que a Torá, a Bíblia, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, ela influenciou não só ali o povo de Israel, não só os hebreus, mas ela influenciou toda uma cultura. Toda a nossa cultura ocidental, ela é influenciada pela Torá. A Torá, a palavra de Deus, né, a palavra do nosso Deus, ela influenciou a religião, a ética, política, literatura, arte, ciência, toda a organização social. A palavra de Deus, Deus deu a palavra ali a Moisés, Moisés escreveu, e essa palavra, a Torá, ela influenciou todas as gerações, ela influenciou toda a cultura humana. Né, as nossas leis, né, o direito, né, a política, tudo tem influência da lei que Deus deu para Moisés ali na iminência de entrar, né, em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A palavra, ela é poderosíssima. Ela é muito poderosa, a palavra de Deus. Ela é muito rica, ela é muito eficaz. Se a gente pegar como exemplo Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós vamos ver que aqui Deus se revela como Criador, só em um único versículo. Eu gostaria que você se atentasse para um único versículo. Nesse primeiro capítulo da Bíblia, nesse primeiro versículo, Deus se revela como governador, como sustentador, como preservador. Ele fala que Deus, ele é Deus criador. Então ele se revela como aquele que governa, aquele que sustenta, como todo-poderoso. Ele se revela como um eterno, porque para criar céus e terra e sustentar tudo isso, né, é eterno. Nesse versículo também, ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio fala de tempo, os céus fala de espaço e a terra fala de matéria. Olha, em um único versículo, Deus cria tempo, céus, terra, né? Num único versículo Deus cria tempo, espaço
e matéria, em um único versículo, no primeiro versículo da Bíblia, né? Para quem gosta de física, olhar isso é muito interessante, em um único versículo. Agora você imagina que nós temos 66 livros, nós temos toda uma Bíblia e a palavra de Deus cheia de revelação para as nossas vidas. Então, nós vemos aqui Moisés entregando para o povo, né, as suas últimas palavras para que o povo obedecesse. Essa palavra rica, essa palavra poderosa, né? Ele falando que a fé deveria ser ensinada diariamente. E a palavra, ela não é só algo para você ler, mas é algo para você viver, algo para você obedecer. Então, nós encontramos Moisés entregando essas últimas palavras para o povo e pedindo ao povo: medite na lei, repita a lei, absorva, viva a lei. Né? Ela não é apenas uma literatura para você ler de forma corriqueira. Não, ela não é algo para você analisar como se fosse um filósofo. Não, a Bíblia é para ser vivida. A palavra de Deus é para ser vivida, é para ser absorvida, é para ser, né? Você todos os dias ler e refletir sobre essa palavra. A palavra ela nos confronta, ela nos inspira, ela nos revela a vontade de Deus. Né? A palavra tem todo esse poder de entrar dentro de nós e mudar a nossa vida, nos libertar, nos dar uma outra perspectiva, nos dar uma outra direção. E aí nós encontramos o salmista, né, lá no Salmo 119, como nós lemos, falando assim: quanto amo a tua lei. E aqui eu gostaria de entrar num ponto muito importante, num ponto chave. Olha que coisa interessante. Quando nós falamos da lei, nós falamos desses 5 primeiros livros. Às vezes você já começou a ler a Bíblia várias vezes e não conseguiu continuar. Você começou a ler a Bíblia e você começou pelo Pentateuco e você achou que aquela leitura estava muito densa, muito pesada, porque são leis, é uma palavra de um outro tempo, de uma outra cultura, e aí você pode ter encontrado dificuldade para ler a Bíblia. Você encontrou dificuldade e você parou. Tem gente que já começou a ler a Bíblia várias vezes e nunca conseguiu passar do Pentateuco. Nós encontramos cristãos que estão na igreja há muitos anos e que não conseguem ler a Bíblia toda. Às vezes você também que está aí ouvindo já começou muitas vezes e não conseguiu vencer o Pentateuco. Não conseguiu passar do Pentateuco. Mas o salmista, ele está falando assim: quanto amo a tua lei. Olha, eu quero chamar a sua atenção que o salmista, ele só tinha a Torá. Ele só tinha os 5 primeiros livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. 66 menos 5, nós temos 61 livros a mais que esse salmista tinha. O salmista só tinha a Torá. O salmista só tinha a lei. E ele está falando aqui: quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. O salmista só tinha a lei. E ele está falando aqui: quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Ele meditava na palavra, na lei, todos os dias. O salmista teve uma revelação, porque ele meditava na lei. Às vezes nós estamos com dificuldade de ler, né, o Pentateuco, mas o salmista, ele vai falando e ele fala mais. Olha o que o salmista diz aqui no Salmo 119. Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 119, mas nós sabemos que na maioria dos versículos, se não me falha a memória, somente em 5 versículos, ele não fala sobre a lei do Senhor. Porque ele usa a palavra preceito, ele usa mandamento, ele usa juízos, tudo para se referir à palavra de Deus. E ele fala assim, olha, no Salmo 119, 92, se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nós estamos falando da lei. E ele fala que a lei, se a lei não tivesse sido o prazer dele, há muito ele teria perecido na angústia.
Ele fala no Salmo 119, 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Ele está falando que a lei é mais doce que o mel ao paladar dele, mais doce que o mel. E quantas vezes nós temos dificuldade em ler a palavra de Deus? Eu quero dizer para você que é a palavra de Deus que vai te restaurar. É a palavra de Deus que vai te purificar. Então, nessa manhã, sabe, tenha esse compromisso, faça esse compromisso com a palavra de Deus. O salmista, ele está falando, eu amo a tua lei. O que o salmista descobriu? Que nós estamos precisando, necessitando descobrir. Sabe, o salmista, ele não tinha Isaías 41, 13 com ele. Ele fala assim, olha, em Isaías, ele escreve assim, o salmista não tinha esses textos, ele não tinha, porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela tua mão direita e digo, não tema, não tenha medo. O salmista ele não tinha Isaías 43, 2, que diz: quando passares pelas águas, eu estarei com você. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. As chamas não te atingirão, porque eu sou o Senhor teu Deus. O salmista não tinha isso. Ele não leu isso. E você tem a oportunidade de ler isso. O salmista não leu Isaías 64, que diz: ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. O salmista não viu isso. Ele só viu a Torá, mas você tem essa oportunidade. O salmista não viu Joel 2:28, e acontecerá que depois desses dias derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O salmista não teve a chance de ler isso, mas você tem a palavra do Senhor. O salmista não leu Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. O salmista não tinha essa palavra. O salmista não tinha. Lucas 10:19. Eu dei vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhe causará dano. No entanto, alegre-se, não porque os espíritos submetem, e sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. O salmista, que escreveu o Salmo 119, que estava apaixonado pela lei, ele não tinha Lucas 24:5. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Aleluia. E por aí vai. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando da maravilhosa palavra do Senhor, que o salmista não tinha acesso, mas nós temos, mas você tem acesso a essa palavra que te limpa, que te purifica, que te restaura, que te renova, que te vivifica, que te coloca de pé, que te dá ânimo, motivação todos os dias, que te transforma, que te liberta. Você tem acesso a essa palavra.
E o salmista ele estava amando somente os 5 primeiros livros e todas essas palavras ele não tinha acesso, mas você tem acesso. O Senhor tem permitido você. Então não perca tempo, não perca oportunidade. Se debruce sobre a palavra de Deus. É ela que vai te renovar, é ela que vai te restaurar, é ela que vai te sustentar durante 2026. Moisés então falou para o povo guardar a lei. Em Deuteronômio, no capítulo 17, ele dá um conselho, ele fala assim, olha, quando vocês tiverem um rei, o rei deverá copiar a lei. Ele deverá copiar e guardar no coração. E aqui eu fico assim, maravilhada, encantada, sabe? Como a palavra de Deus, ela já vem trazendo revelações que a ciência só descobriu muito tempo depois. A palavra diz que é para o rei copiar a lei. Hoje, a ciência descobriu que quando nós escrevemos, nós aprendemos 20% a mais. E a palavra fala que era para o rei copiar a lei, ter a lei com ele ali para ele estudar. Então, foram passando-se os anos, nós sabemos que os anos foram passando, e veio uma geração que não conhecia o Senhor. E foram passando tanto tempo que o livro da lei ficou perdido no templo. Eles perderam a lei no templo, até que veio um rei. Veio o reinado de Josias. Não dá tempo de esmiuçar isso aqui, mas você poderá ler na sua Bíblia depois. Josias foi fazer uma reforma no templo e encontrou-se o livro da lei perdido. Então, o sacerdote trouxe para ele e falou: olha o livro que eu encontrei. E quando começou a ler aquele livro, Josias rasga suas vestes e começa a chorar e fala: grande é o nosso pecado diante do Senhor. E eles consultam a profetisa Ulda, e ela fala: sim, é verdade, essa é a palavra do Senhor. E esse livro estava perdido no templo. Olha que tristeza. Aquele livro que era para todos lerem, todos guardarem no coração, porque aquele livro é que conduziria o povo de Israel a viver uma vida santificada, agora estava perdido no templo. Mas Josias, então, ele se levanta como um reformador. Apesar dele ser um rei que reinava somente em Judá, ele levanta como um reformador para restaurar o reino do norte e o reino do sul também. O reino do sul e o reino do norte. Ele levanta como um restaurador. Ele levanta para restaurar tudo aquilo que estava perdido, que deixou de ser obedecido, deixou de ser seguido. E ele faz uma restauração, como nunca houve em Israel. Queridos, Deus nos dá uma oportunidade que nós não podemos perder. Como nós vamos escapar? Como nós vamos nos desculpar? Nós somos indesculpáveis, sabe? Diante do Senhor, pelo que Ele tem nos dado. Eu gostaria que você pudesse atentar para essa palavra nesse ano de 2026. Que você pudesse debruçar sobre essa palavra, porque se você quer restauração na sua vida, ela virá pela palavra de Deus. Ela virá através da palavra. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos orienta. É a palavra que nos restaura. É a palavra que nos purifica. É a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia diz que nós temos perecido porque tem nos faltado conhecimento. E esse conhecimento vem pela palavra. Nós nos tornaremos um povo forte quando nós estivermos unidos pela palavra de Deus. A palavra, e é tão maravilhosa essa palavra. Porque vocês estão aí, você está em qualquer lugar do mundo agora me ouvindo. Mas nós somos unidos pela palavra. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E nós não podemos perder essa oportunidade. É a palavra que vai entrar no seu coração como uma flecha. Sabe, fazer a mudança que necessita. Te restaurar. Tirar você da angústia. Às vezes você está angustiado. Nós lemos ali que a meditação fez com que a angústia saísse do coração do salmista. Sabe, você que anda angustiado, se debruce sobre a palavra.
Você que está com a sua fé, sabe, a sua fé enfraquecida, debruce sobre a palavra. Você que está triste, corra para a palavra. Na palavra, ele vai te transformar, ele vai te limpar, ele vai te sustentar, ele vai te fortalecer. Você que está sentindo fraco, busque a palavra de Deus. É a palavra. Todas as mudanças que virão sobre a sua vida, sabe? Passa pela palavra de Deus, porque a palavra é poderosa. A palavra é poderosa. Não deixe a palavra ficar perdida dentro da sua casa. Sabe, esconda a palavra no seu coração, porque do seu coração procede as fontes de vida. Esconde a palavra do Senhor no seu coração e você vai viver longos dias. Você vai viver dias felizes, dias tranquilos, porque a palavra, ela vai te sustentar. Jesus, para terminar, Jesus fala em Lucas, no capítulo 7, que aquele que ouve as palavras, a palavra e a pratica, é semelhante a um homem que construiu sobre a rocha. E vieram ventos, e vieram tempestades, e veio a chuva. Mas aquela casa, ela permaneceu. Ela permaneceu porque esse homem era um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele construiu a casa sobre a palavra, sobre Jesus. Jesus é o Verbo, ele é o Verbo vivo que desceu do céu. Ele é a palavra viva para as nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te restaure, que Deus te dê uma nova visão através da palavra. Amém? Eu volto a palavra para a Cristiane.